estamos no capítulo 2. O capítulo 2, ele narra o nascimento de Moisés. E ele vai narrar também quando Moisés mata um egípcio e ele foge, certo? Então, nesse capítulo aqui, nós encontramos, primeira coisa, Deus não se esquece. Deus, ele fez, uma Terezinha, Emmanuel Cena, ele fez, meu querido e minha querida, uma aliança com Abraão, com Isaac e Jacó. Só que agora o povo de Israel estava há 400 anos como escravo. O que levou eles a serem escravos? O próprio pecado. Eu sempre digo, um dia a conta chega. O que levou o povo de Deus a estar escravos? Os propósitos de Deus, os planos de Deus, mas os próprios pecados cometidos pelos seus líderes também os levaram. Assim é a vida. Deus nos ama, Deus nos dá graça, Ele tem um plano, propósito, mas muitas vezes nós colhemos o que plantamos, isso aí é inevitável. Mas Ele fez uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó. E 400 anos, o povo chorando, o povo gemendo, Deus olha e vê a luta, a batalha, a dificuldade do povo. E é quando então Ele prepara o Salvador. Então Êxodo, no capítulo 2, versículo 1, fala: um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu, deu à luz um filho, vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Veja bem, queridos, então guarda bem isso, Deus não se esquece. Então ali diante das lutas, diante dos fracassos enfrentados na vida, muitos chegam a pensar que Deus não se importa com ele. Quantas pessoas por aí que você conhece que tem isso na mente, na alma? Deus se esqueceu de mim. Então, no entanto, isso é um engano maligno, pois Deus tem seus olhos fitos em seus. Deus tinha uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó. E ele estava ali com os olhos fitos. E naquele momento de dor, de luta, dificuldade, Amram e Joquebede, eles têm um filho. Pensa bem, não era fácil, porque as crianças estavam sendo mortas. As mães tinham a ordem, as parteiras tinham a ordem de matar. E as mães depois receberam a ordem do faraó de julgar no rio seus filhos. Então era difícil esconder uma gravidez. Ela teve, ele era formoso, escondeu ele por 3 meses. Depois nós vamos ver entrar em ação aí uma arca, um cesto. A mãe dele coloca num cesto, o coloca no rio, passa o betume. Então você vê aí o quê? Atitude de fé. Então nós vemos aqui o libertador, ele nasceu em um momento cruel, quando os bebês meninos estavam designados à morte. Quem sabe você nasceu num momento difícil? Quem sabe você nasceu num momento que a nação estava em dificuldade? Interessante. E agora, né? É interessante, eu nasci num momento que a nação estava em dificuldade. Período aí de governo militar, bons para um, para outros não. Para todos os efeitos, um momento de dificuldade. Passaram-se 63 anos e parece que as dificuldades, elas continuam. Talvez você nasceu num tempo difícil e você tem sido criado. Deus tem te dado graça, paz, vitória, estudo, pão de cada dia, alimentação. Ou seja, a Bíblia diz que o justo viverá da sua fé. Então, queridos, vem o Salvador. A sua mãe o coloca no rio, nas águas, dentro de uma arca de junco. Nos diz o versículo 3, que não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, a revestiu
com barro e betume. Você vê aí a coragem dessa mulher, a ação dessa mulher, a ousadia dessa mulher. Glória a Deus, aleluia. Então, uma atitude corajosa, uma atitude de fé de Joquebede fez a diferença na vida de Moisés. Eu quero dizer que fé e coragem deve ter também as mães de hoje, pois um dia todas terão de desprender dos seus filhos. Eu conheci um moço que ele tinha facilidade de jogar bola. E ele acabou não seguindo essa profissão. Uma das razões, a mãe o amarrava. Ah, mas meu filho. Quantos às vezes pedem oportunidade porque a mãe acaba amarrando também. Não é fácil ter que despedir. Despedir na hora dele casar, despedir na hora dele trabalhar, despedir na hora dele ir para outra cidade, outro país. Então, eu quero dizer que, veja bem, caso eles sigam para o Nilo, isto é, para o mundo e seus perigos, elas devem confiar em Deus. O rio Nilo tinha crocodilo. Ela colocou ele lá, vocês colocou no rio Nilo. Tinha crocodilo. Ele poderia se afundar, ele poderia ser morto. Mas ela confiou. Era a forma do filho dela ser salvo. Creia em Deus, confia em Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, nós vamos ver aí que no versículo 7, que a Miriam, ela foi ousada, a filha do faraó o achou, e a menina rapidinho, eu vou chamar uma mulher para ajudar a cuidar dele. Ela chama a própria mãe. Olha só. Era, então, queridos, para o Moisés ter morrido, o versículo 8, 9, a filha de Faraó disse, vai, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Eu quero encerrar dizendo para você, era para o Moisés ter morrido, ou no mínimo ter se tornado mais um escravo. Mas a fé de sua mãe mudou o destino dele. Amém? Pega a sua caneca com água. A sua fé mudará seu destino. A sua fé mudará o destino do seu filho, mudará o destino da sua família. A sua fé mudará o destino da sua casa, mudará o seu destino. Querido Deus e Pai, autor de nossa fé, obrigado por mais essa manhã que o Senhor nos concede, de podermos estar aqui. Numa questão de minutos, fala do teu amor, da tua graça. Que essa palavra fortaleça a fé daquele que quer ouvir. Obrigado por os que estão ao vivo, em Curitiba, que agora já está frio, já está gelado. Obrigado por aqueles que mais tarde ouvirão essa palavra. Que a fé seja despertada. Assim como Joquebede teve essa fé, assim como a mãe de Moisés teve essa fé, e a Miriam, irmã de Moisés, foi ousada, foi esperta. Que o teu Santo Espírito, neste dia, que a nossa fé seja despertada. Caia por terra todo espírito de desânimo. Caia por terra todo espírito de frustração, de desistência. Assim oro, assim peço, em nome de Jesus. Amém? Pode tomar água. Eu quero dizer para você que ao terminar essa live, essa palavra ela vai ficar no Face e daqui a pouco eu coloco ela também no YouTube, no canal Leves. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito de Deus seja com todos vós hoje e sempre. Amém? Fé em ação. Não desanime, não. Aleluia.